Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui falando sobre o nosso Flamengo. E no vídeo de hoje a gente passa pelo mercado da bola, pois há uma atualização sobre essa negociação do Flamengo com o West Ham pelo Lucas Paquetá. Além disso, eu vou te explicar e entrar em detalhes sobre a questão do Danilo, o volante Danilo. E nos bastidores tem uma questão ali que envolve o Botafogo. E aí você vai entender o porquê e como apareceu o nome do Danilo no Flamengo. A gente também passa pelo campeonato estadual, agora o próximo jogo é contra o Fluminense. E você sabe aí, né, como é que tá essa reta final, o panorama do grupo, aconteceram alguns resultados que não foram muito legais pro Flamengo não. Temos também algo muito importante sobre o Paquetá, que eu não posso deixar aqui de trazer para vocês, é a fala mais recente do técnico do West Ham, do Nuno Espírito Santo. Então, chega junto aí, vamos acompanhar esses assuntos aqui no canal. Deixa o seu like, o amigo rubro-negro que ainda não está inscrito, aperta aqui, ó, o inscrever-se e vamos juntos, diariamente trazendo as informações, notícia, análise e opinião sobre o nosso Mengão, beleza? Já deixou o seu like? Já hypou o nosso vídeo para dar aquela ajuda e para crescer a nossa comunidade? Tamo junto, obrigado por essa moral. Deixa eu começar falando aqui com vocês sobre o campeonato estadual, porque tivemos alguns resultados, olha aqui, ó, não foram legais pro Flamengo quando a gente fala sobre essa perspectiva de, já que o Flamengo, por exemplo, já que o Flamengo colocou o time titular para vencer o Vasco, para buscar ali, né, uma reação / correção do que foi feito, né, pela garotada, ou melhor, do que não foi feito, o Flamengo acabou saindo da zona da classificação por causa desses resultados aqui. O Madureira venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 e o Boa Vista venceu a Portuguesa por 3-2. Com esses resultados, o Flamengo voltou para aquela zona que vai disputar quadrangular, que o Flamengo está tentando evitar, né? Então, ali ó, o Flamengo com seus 4 pontos, tá ali na quinta, retorna para a quinta colocação, à frente do Maricá. Com a vitória, o Boa Vista chegou a 6 pontos, assim como o Madureira. Teoricamente, no final dessa rodada, deu no mesmo como estava antes. Deu no mesmo, né? A questão do Flamengo ali deu no mesmo, ficou ainda segue na quinta colocação. Vamos acompanhar aí. Deixa eu falar para vocês sobre o Danilo, pois tem uma informação que ela é muito importante nessa notícia que apareceu sobre o Danilo, onde você certamente deve ter acompanhado em alguns outros canais, com os outros colegas, em outros veículos. O Flamengo mandou uma proposta pelo Danilo, uma proposta oficial para contratar o volante? Não, o Flamengo não enviou. Deixa eu contar para você um bastidor dessa situação. Envolve o Botafogo, tá? Como você sabe, o Botafogo está naquele período do transfer ban. Como você sabe, o Botafogo se enrolou financeiramente e deu até o momento, a gente tem que falar o português claro, um calote. Um calote nos pagamentos externos e o John Textor está dando calotes em pagamentos internos, em suas obrigações. Atualmente, muitos funcionários do Botafogo, envolve também, né, jogadores, eles estão em alguns atrasos. E a gente está falando de FGTS, a gente está falando de imagem, a gente está falando de comissão de agente, de empresários, é isso aí. Alguns empresários de jogadores que hoje estão no Botafogo, eles estão pistolas com o John Textor, porque ele está devendo comissões a esses caras, tá? Então esses valores estão ali tudo pendentes. O John Textor está para corrigir, acertar esses valores? Ninguém sabe. Isso porque já faz mais de 30 dias que o dono do Botafogo desapareceu fisicamente lá no clube. Ele não chega lá, não está lá. Então com isso a galera internamente está, né, naquele momento, o que está acontecendo? Se você não sabe, tem uma curiosidade importante. O empresário do Danilo, ele tá querendo tirar o Danilo do Botafogo, por todas essas condições que eu tô dizendo para você anteriormente. E o que o empresário do Danilo fez? Presta atenção. Ele bateu na porta do Palmeiras, ex-clube do Danilo, e o Danilo teve uma boa passagem, e é o clube que também pode pagar um salário bacana pro Danilo, evidente. Ele foi lá e falou, Palmeiras, e aí, quer o Danilo? É aquilo. Se chegar num valor talvez ali pro Botafogo, a gente consiga facilitar aqui o nosso lado, vai facilitar o seu, o que você acha? E ele chegou no Flamengo. Amigos, faz parte do negócio. Se você é um empresário, você tem um produto, esse produto você sabe quais são seus clientes-alvos. Que clientes-alvos são esses? Normalmente clientes que podem vir a pagar, tal. Você vai oferecer para eles. O que o empresário do cara tá fazendo? A mesmíssima coisa. Chegou lá na porta do Flamengo, tem bilhão, né? Tem grana.
é um time é um bom lugar para você deixar o seu cliente. Flamengo, então a condição hoje do Danilo com o Flamengo, ela é essa. E aí tem um parênteses que você vai ver como é importante. O empresário do Danilo é o mesmo empresário do hoje atual jogador do Flamengo, recente contratado, o Andrew. É o mesmo empresário. Então, sem dúvida nenhuma, essa proximidade e uma já histórico de negociação, ele, sem dúvida nenhuma, o empresário aproveita, no bom sentido até dessa relação, e o Flamengo também pode aproveitar. Então, hoje, a situação do Danilo-Flamengo ela é essa, porque a relação Danilo-Botafogo, Botafogo e outros atletas e funcionários é a que eu contei aqui para você. Danilo, volante, jogador, né, de chegada, de aproximação e tal. Se caso o Flamengo consiga prosseguir com essa negociação e quem sabe esse interesse vai se tornando ainda, vai se materializando, a gente vai trazer vídeo aqui falando sobre ele, como você sabe que a gente traz aí dos jogadores que o Flamengo contrata, que o Flamengo se interessa, para você ficar por dentro e sempre conhecer e sempre reconhecer. Deixa o seu like, deixa a sua curtida, que é sempre muito importante, pois agora vamos falar do Lucas Paquetá, tá bom? Que também a gente fala sobre negociação, tem uma atualização, então amigo rubro-negro que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aperta o inscrever-se. Aliás, para você que é inscrito no nosso canal, a gente tem um cupom de desconto lá na GoCase, é isso mesmo. Qual é o nome do nosso cupom? É Godoy. Com este cupom, você aproveita produtos oficiais, originais do Flamengo, lá no site da GoCase, como por exemplo, essa capinha aqui de celular minha, esse copo térmico, você pode personalizar com o seu nome, como eu botei aqui, ó, meu nome Godoy. Aproveite tudo lá no site da GoCase. O link eu deixo na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado, e aí pega lá, resgata com o nosso cupom e adquira produtos oficiais, originais do Flamengo, licenciados lá no site da GoCase. Pode personalizar com o seu nome, fica bem bacana. Galera, vamos falar sobre o Lucas Paquetá, pois a notícia mais recente é de que o West Ham acabou rejeitando a proposta do Flamengo. E que proposta foi essa? O Flamengo fez a proposta de... Cara, os números são altos, tá? 35 milhões, a gente tá falando de euros, tá? Mais 5 milhões de bonificação, chegando ali mais ou menos 40 milhões. Esses tais 40 milhões que o West Ham tá meio que sinalizando que queria 40 milhões de uma vez. Foi muito curioso que no início dessa negociação, bem embrionário ainda, bem no início, o West Ham havia dito que queria à vista um valor como esse. Ele não disse ao Flamengo, ele sinaliza ali ao mercado, é quando aparece o Tottenham, que eu já contei pra vocês no bastidor de como é que foi isso tudo, o Paquetá falou que não tem negociação, que ele não vai e tal. Tenta dar uma dificultada, o West Ham tá no dever dele. Nem clube europeu, nem todo clube europeu paga, um exemplo, tá? 40 milhões à vista. Nem clube europeu. Então assim, é aquela, tá tentando dificultar por dificultar, faz parte. Eu acho que tem que ter aquele, né, faz parte da negociação. Assim como o West Ham fala, não, entre ali 40, 45, e aí o Flamengo tá no papel dele, cara. Toma aqui 35 mais 5. O tempo nessa negociação, ele favorece mais ao Flamengo do que ao West Ham. É evidente que quanto antes o Flamengo conseguir a contratação, já coloca o Paquetá para jogar, tal, isso é muito bom esportivamente. Mas no quesito financeiro, o tempo é melhor pro Flamengo do que pro West Ham. Mas o West Ham tá no papel dele. Ora, eu tô precificando aqui meu atleta, vocês não querem? Beleza, então paga 45 aqui. E o Flamengo tá querendo, eu vou querer comprar, mas peraí, eu vou dar 35 mais 5. Faz parte da negociação. Então aquele amigo rubro-negro, aquele youtuber, jornalista alarmista, sabe? Aquele cara, meu Deus, que paga logo 5 milhões de euros, é só você fazer a conversão. São 5 milhões de euros. Você vai ter dinheiro e você tem dinheiro porque você valoriza o seu dinheiro. Quem não valoriza o seu próprio dinheiro, ele acaba perdendo o dinheiro. Então o Flamengo tá no papel dele. Vou dar uma oferta a menos, até vai chegando. Por exemplo, na minha opinião, de acordo com que as situações estão acontecendo, eu vou atualizar aqui vocês nesse vídeo que situações são essas. Talvez se o Flamengo chega e fala, não, 35 mais 5 eles não querem? Eles querem o quê? 40 mais 5? Então peraí, nem eu nem você. 38 mais 5. 38 mais 5 talvez você já pega. Daria mais ou menos ali 43, mas o Flamengo 38 mais 5 de bonificação. Isso faz parte de qualquer negócio. A situação do Lucas Paquetá, ela entra aquele famoso stand-by. Sabe qual é? Quando seu aparelho de televisão, ele tá na tomada, mas não tá ligado? Não tá, a tela tá desligada? É exatamente o que acontece com o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá está tá no West Ham, ele é jogador do West Ham, mas ele não joga
pelo West Ham. E até o momento não há previsão dele voltar a jogar. Isso porque amanhã o West Ham entra em campo, né, às 9h30, e ele nem relacionado será novamente. Pois vale lembrar que o Paquetá não enfrentou o Tottenham na vitória, né? Na ocasião, os Hammers venceram os Spurs e ele nem não foi relacionado. E o treinador Nuno Espírito Santo deixou novamente bem claro qual a situação do Paquetá, qual é o posicionamento dele do clube. Abrindo aspas, eu mostro aqui para vocês. Todos sabem minha opinião sobre o Lucas, já falei sobre isso, mas para esse jogo, né, contra o Sunderland, ele não será relacionado. Nós temos de lidar com a situação dia a dia e tentar encontrar uma solução. Espero que o Lucas e o clube possam achar uma solução para que possamos seguir adiante. Para seguir adiante, o West Ham vai ter que então, né, aceitar a proposta do Flamengo. Tem algumas cláusulas ali no contrato, tem uma questão também no contrato do Paquetá que passa por um rebaixamento do West Ham, enfim, tem o contrato do Paquetá que vai se encerrar mais para frente e aí depois ele pode assinar um pré-contrato e acabar saindo de graça. A opção que tem de renovação precisaria da concordância também do Paquetá, não é uma questão unilateral, vai ser renovado automaticamente, isso não existe. Então é muita calma nessa hora, pensar bem, valorizar a sua grana, pois o Lucas Paquetá segue muito próximo do Flamengo, é uma questão ali de valores de negociação. Um grande abraço, tamo juntos, eu vou atualizando vocês, qualquer informação você já sabe, chega aqui com a gente, um forte e grande abraço, tamo junto nessa, valeu!